Beleza, pessoal. Deixa eu só explicar, então, alguns detalhes aí do que a gente vai fazer essa semana e na próxima, tá? Primeira coisa é o seguinte, algumas pessoas não me entregaram a atividade da semana passada, tá? Então, o que eu fiz? Em vez de eu encerrar e ter que fazer uma outra, eu vou prorrogar o prazo para vocês me entregarem até quinta-feira, tá? Porque como a gente não vai fazer nenhuma prova, nenhuma coisa que dependesse da correção dessa tarefa para ontem, ou urgente, eu posso prorrogar esse prazo e vocês me entregarem até a quinta-feira. Depois disso, eu não aceito, tá? Acho que aqui tá errado. Esse 3 aqui é dia 3, não é dia 5, tá? Deixa eu até corrigir isso daqui. Dia 3, não dia 5, tá? Dia 3 é quinta-feira. Então, vocês podem me entregar até quinta-feira, dia 3, tá? Vou ler para quem são as pessoas que não me entregaram, tá? Ó, o Davi não me entregou, o João Gabriel não me entregou, o Marquinhos não me entregou, a Sofia não me entregou, o João Pedro não entregou e a Júlia também não entregou, tá? Então, essas pessoas precisam me entregar essa atividade até quinta-feira. Fala, Marquinhos. É porque assim, ó, eu fui ver no meu e-mail e tava o negócio de preenchimento lá. Tipo, agradecendo Sim. o seu preenchimento. Então você manda para mim depois o preenchimento da A5, tá? Não é da A4 e não é da A3 e não é das outras anteriores, tá? Tá, É tá, dessa tudo bem. última, tá? Aham, Porque não chegou para mim ali o lance do preenchimento dessa em específico, tá? Então você vai tá. lá no seu e-mail e procura A5T2. Essa que foi aqui, foi preenchida essa semana, tá? E é essa aqui que você precisa me mandar o comprovante. Beleza. Beleza? Tá. Uhum. É... Então a gente não vai corrigir a atividade hoje, que normalmente a gente na segunda corrige a atividade que vocês fizeram na semana passada. Então a gente vai continuar com a matéria, tinha mais algumas coisinhas ali para corrigir de exercício, e a gente dá mais uma continuada na matéria. O que vai acontecer essa semana? Tem a recuperação ali, a aula de recuperação, que a gente vai fazer mais uma aula de recuperação essa semana, tá? É, Além da aula de recuperação, tem esse lance aqui da gente continuar vendo a matéria e tal. Na semana que vem, eu também não vou cobrar outras atividades, porque vocês vão estar começando a fazer ali as recuperações e tal, então tem que ter um foco um pouquinho melhor ali nas recuperações, mas a gente continua na matéria normal, não tem problema. Se precisar explicar alguma coisa ali que ficou para trás também, eu posso dar um toquezinho, mas em geral, a gente só vai continuar com a matéria ali e depois a gente vai fazer mais alguma outra atividade sobre isso daqui que a gente está estudando, tá? Querendo ou não, a gente está fechando um grande bloco aqui dessa parte desse capítulo 4, que é a parte de antes de chegar nas equações. A gente está vendo aqui praticamente o último exercício aqui antes de chegar em equação, e logo em seguida, a próxima parte aqui vem sequência, apesar de que é uma coisinha também que não é necessariamente a equação, mas eu vou colocar junto com as equações, e isso daqui a gente fecha um bloco para fazer uma prova mais para frente, tá? Então a gente vai fazer uma prova até aqui do conteúdo, não essa semana, não na próxima semana, mas aí eu vou avisar para vocês ali com antecedência e a gente faz uma primeira prova aqui dessa primeira parte do conteúdo desse capítulo, tá? Então vamos corrigir esse exercício 29 e o 30, que a gente não corrigiu na aula passada. Eu cheguei a corrigir até esse aqui do retângulo, que era para substituir e tal, e agora a gente vai para esse 29. Então vamos ler aqui o 29. Ó. Escreva as restrições do denominador para cada expressão para que ela represente um número. Então a ideia é que na parte de baixo do número não pode ser zero. Então o denominador não pode ser zero. Então eu vou copiar para vocês aqui e a gente vai resolver. Ô, Jonathan, Ah, eu não entendi a 29, a B e a C. tá, então vamos fazer todas elas aqui junto, tá? E a gente vai entender todo mundo junto aqui. Vamos começar com a 29A. Primeiro aqui, ó, é A menos 1 sobre 2B. Então, olha só, a parte de baixo não pode ser zero. Então, a gente vai usar um recurso que é parecido com uma equação dizendo o quê? Que 2B não vai poder ser zero. Tá vendo o que eu fiz aqui? Eu disse que é diferente, não é igual. Então, 2B não pode ser zero. Qual é o valor do B que quando eu multiplico por 2 fica zero? Que Zero? número? Zero, né? Então, olha só, o único número que não pode, de fato, vai ser B
tem que ser diferente de zero. Então, é como se a gente estivesse resolvendo uma equação, só que em vez de colocar o igual, a gente coloca o diferente, que é esse símbolozinho aqui, que é o igual cortado. Vocês não têm no teclado quando precisar escrever, mas aí eu vou explicar para vocês quando precisar escrever como é que a gente faz isso, tá? Então, a primeira é bem tranquilinha. Tá, e a parte de cima não faz nada com ela? Aquele A menos 1? Não, não faz absolutamente nada. Quando a gente está olhando restrição do denominador, a gente está falando sobre o denominador, né? A parte de baixo. Vamos para o B aqui, ó. Exercício B. Deixa eu copiar o B ali qual que é. X mais Y dividido por X mais 2Y. Então, vamos lá. X mais Y dividido por X mais 2Y. X mais 2Y. Esse exercício aqui, ele é um pouquinho diferente dos exercícios que a gente já tinha visto anteriormente. Por quê? Porque apareceu no denominador duas letras ao mesmo tempo. Tá? Deixa eu só ver quem que entrou aqui. Tá, Isabela. Entrou duas letras ao mesmo tempo ali, né, nesse denominador. Como é que eu faço? Eu vou fazer a mesma informação que eu tinha antes ali, ó. Eu vou chegar e vou dizer x mais o 2y tem que ser diferente de zero. Só que nesse caso aqui, ó, a gente nem trabalhou com a equação do primeiro grau direito ainda, né? Porque a gente só tinha visto alguns casos no ano passado, uma coisinha ou outra, mas aqui apareceu duas letras ao mesmo tempo. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Aqui já é a resposta. Mas só isso, professor? Literalmente a gente só vai escrever isso daqui de novo. Tá vendo? Eu só vou dizer, ó, essa parte de baixo tem que ser igual a zero. Porque, por enquanto, a gente não consegue isolar isso daqui mais do que já está isolado. No sentido de, deixar uma letra só de um lado, que isso a gente ainda não viu, tá? Então, toda vez que aparecer algum problema aqui com... que a gente precisa das restrições, que tem duas letras na parte de baixo, ó, duas letras na parte de baixo, na parte de cima, pouco me interessa nesse caso aqui, porque a gente não está resolvendo, não está querendo achar qual é o valor do x e qual é o valor do y. Mas na parte de baixo não pode ser zero. Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer, ó, a parte de baixo não pode ser zero, que é exatamente o que está escrito aqui, ó, a parte de baixo, que é o x mais 2y, não pode ser zero. E não dá para resolver mais do que isso. Então a resposta é literalmente só copiar e colocar aqui, ó, diferente de zero. E acabou, tá? Vai chegar uma hora que ali, em vez de ser zero, pode ser algum número negativo? Pode, ou número positivo, ou número com vírgula, mas aqui, quando a gente está vendo restrição do denominador, é sempre fazendo diferente de zero, tá? Tá. Beleza, vamos para o exercício C. O exercício C é um pouquinho mais fácil, ó. Vamos ver ali, ó. X mais 5. E aí fazer o mesmo esquema ali, ó. Nossa restrição tem que ser ali, ó. X mais 5 tem que ser diferente de zero. Só que nesse caso aqui, ó, eu não tenho duas letras, eu tenho uma letra e um número. O que eu posso fazer com esse número 5 aqui, ó? Se eu empurro ele por outro lado, eu consigo separar ele e fazer uma operação entre ele e o zero, né? Então vai ficar assim, ó, x tem que ser diferente de 0 menos 5. Quanto que fica 0 menos 5? Menos 5. Menos 5. Então, o nosso x vai ser diferente de menos 5. Pronto. Então, a nossa resposta aqui é x diferente de menos 5. Então, quando eu tenho uma letra e um número, eu vou passar o número lá para o outro lado, junto com o zero, faço a diferença entre ele, né, que aqui desse lado estava somando, vou passar para lá subtraindo, se aqui estava subtraindo, vai passar para lá somando, e pronto. E aí eu consigo chegar que x é diferente de menos 5. Vamos para o outro que é bem parecido aqui, ó. O dele é bem parecido com o C, tá? Então, vamos lá. Deixa eu copiar aqui. D. 1 sobre x menos 9. O mesmo esqueminha, ó. X menos 9 tem que ser diferente de zero. E quando eu empurro esse 9 aqui lá para o outro lado, vai ficar assim, ó. X diferente de 0 mais 9. O x tem que ser diferente de 9. Vamos entender o que essa informação está falando para a gente. Que o único número que eu não posso colocar aqui embaixo é x igual a 9. Por quê? Porque se eu coloco 9 menos 9, fica 0. E eu não posso ter 1 dividido por 0.
1 dividido por 2 dá? Sim. 1 dividido por 1.749.000 também dá? Dá. Só que quando eu coloco só um 9 aqui embaixo, substituindo aqui, né, no caso 9 menos 9, daria 0 e a gente não pode ter o 0 dividindo um número aqui dentro dos números reais, dentro dos números que a gente está estudando, tá? Então, beleza, a gente chegou aqui e já chegou no resultado, bem fácil. Então, a única que era diferentona foi a B, que a gente só simplesmente copia, tá vendo? Ó, eu simplesmente copiei dizendo, olha, essa parte de baixo aqui tem que ser diferente de 0. Por que eu pude fazer isso? Porque tinha duas incógnitas, não tinha uma letra e um número, tá? Ou não tinha só a letra, tinha duas letras aqui aparecendo. Então, quando tem duas letras aparecendo, eu simplesmente vou escrever, olha, essa parte de baixo aqui é diferente de 0. E pronto. Vamos para o exercício 30. Avaliando a avaliação de resultados. Ao determinar uma restrição que deve ser feita para a expressão tarará, 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 represente um número. 3 alunos da sua turma apresentaram as respostas. Ó, a Ana disse que o x tem que ser diferente de 1, o João falou que o x tem que ser diferente de 2, e a Lia falou que o x tem que ser diferente de 0. Descubra qual deles acertou e confira as suas escolhas com os colegas. O que a gente tem que fazer aqui? Ó? A gente já tem os resultados que eles deram e eu tenho que substituir para ver qual que está correto e qual que está errado. Olha só, eu tenho que fazer isso com o menos 1, aliás, com o 1, com o 2 e com o 0. Vamos fazer passo a passo aqui para entender o que a gente tem que fazer a substituição, tá? Deixa eu primeiro copiar a equação ali. 5. Deixa eu para frente aqui mais um pouquinho. A equação é o seguinte ali, deixa eu copiar o número também, 30. Exercício 30, a equação é isso aqui, ó. X5 sobre. Parece um bicho cabeludo ali embaixo, ali, que é bem complicado. X mais 2, mais x, menos 14. Isso aqui, ó, é uma equação que a gente não vai ver tão cedo, que é uma equação do terceiro grau, tá vendo? Porque tem um grau 3 aqui, ó, expoente elevado na terceira. Isso aqui a gente não vai resolver tão cedo, tá? Existem equações de outros graus que não são do primeiro grau? Sim, tem várias equações que são bem diferentes, e mais tarde a gente vai acabar vendo, mais tarde eu digo em outros anos, tá? Não é esse ano que a gente vê esse tipo de coisa. Mas, nesse caso aqui, ó, entrou essa expressão lá na restrição. Isso daqui, ó, é a parte de baixo de uma fração. Só que as pessoas foram chutando ali os números. Ó, uma pessoa chegou e disse, olha, o x tem que ser diferente de 1. Outra pessoa falou, o x tem que ser diferente de 2. E outra pessoa falou, o x tem que ser diferente de 0. O que eu vou fazer com esses números que apareceram ali? Ó? Eu vou literalmente substituir aqui para encontrar o valor numérico, para verificar se o que vai ficar aqui embaixo é 0 ou não. Vamos pegar aqui o 0, tá? Que eu acho que é o mais fácil de substituir. 0 ao quadrado, 0. 0 na terceira, 0, mais 0 vai ficar 0, e menos 14. Então, aqui vai ter 0 mais 0 mais 0, menos 14. A parte de baixo ficou 0? Não, porque ó, 0 menos 14 fica menos 14. Então, esse cara aqui, ó, o 0, não é restrição, tá? Vamos para o próximo aqui, ó, vamos pegar o 2. Quando eu substituo 2 aqui, olha só, 2 elevado na terceira, significa o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui ficou 8. 8. Aqui, quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado fica 4. E aqui, só substituir direto, vai ficar direto 2. Então, ó, 8 mais 4 mais 2. 8 mais 4 ficou 12. 12 mais 2 fica 14. Então, a gente tem 14 menos 14. Quanto que é 14 menos 14? 0. Então, essa parte aqui de baixo, quando a gente substitui o x como 2, realmente vai ser 0. Então, isso daqui, ó, é uma restrição. Eu não posso colocar o 2. Ah, mas o professor acabou de colocar o 2 ali, como é que está dizendo que não pode colocar? Mas a ideia é a gente encontrar o número que não pode ser. Restrição é procurar o número que não pode ser. Ok, vamos tentar com 1. Eu acho que com 1 não vai dar certo, no sentido de que o 1 não vai ser restrição, porque olha só, 1 na terceira fica 1, mais 1, mais 1. Aqui ficou 3. 3 menos 14 não dá 0. Vai dar menos 11. Então, esse daqui também não vai ser restrição para a gente.
Então, o único número que é restrição aqui vai ser o 2. Então, quem acertou ali foi, de fato, o João, de ter colocado o 2 como restrição, porque quando eu substituo esse cara aqui, não vai dar certo. Claro, esse tipo de exercício aqui, ó, não é um exercício que eu pediria para vocês. Seria tipo um exercício extra, alguma coisa bem diferente para cobrar esse tipo de informação de vocês. Porque isso aqui não é bem o que a gente espera da matéria, não é bem o que interessa da matéria. Isso aqui já é um exercício um pouco mais avançado, tá? Beleza. Até essa parte aqui de restrição já fechou para a gente. A gente vai continuar nessa próxima parte aqui, que são as expressões algébricas e as sequências. O que é uma sequência? De certo modo, a gente não estudou muitas sequências até agora. Lá no ano passado, quando a gente estava estudando sobre números naturais, apareceu algumas sequências para a gente. Vamos supor, se eu colocasse esse número aqui para esses números aqui para vocês. Quem que são eles? Tabuada do 2? A tabuada do 2. Então, assim, ó, um jeito de falar desses caras aqui, ó, eu falo, é a tabuada do 2. Ou, então, os múltiplos do 2, que é a mesma coisa, né? Ou ainda falar, esses são os números pares, tá? Então, essa sequência de... Como? É que eu ia falar, tipo, pode ser ter, tipo, tipo, aspas, dois? Tipo, meio que Opa. abrindo. Fala de novo o que você acabou de falar. Não é aspas o nome, é a chave. Chave 2. Sim. Seria seria a ideia de colocar... os múltiplos, né? Ano passado a gente usava isso aqui, ó. Isso. Os múltiplos do 2. Então, a gente usava essa sequência aqui. Só que, esse ano, a gente aprendeu essa outra tecnologia, essa outra ideia, que é trabalhar com as letras. Então, um jeito de representar isso daqui seria através da expressão 2n. Por que 2n? Porque toda vez que eu substituir esse n aqui por algum número que é natural, tipo 1, 2, 3, 4, eu vou multiplicar por 2 e vai gerar esses caras aqui de cima. Então, essa sequência aqui, tá vendo? Eu já falei sequência sem explicar o que era sequência. Sequência é a ideia de ter uma fila de números em que a gente consegue um padrão ou não. Mas aqui, nesse caso, a gente vai estudar as sequências que têm um padrão, tá vendo? Isso aqui tem um padrão, a gente consegue dizer qual é o próximo número, ó. Depois do 12, quem vem? Vem o 14, depois 16, 18, e assim vai indo. A gente consegue perceber um padrão, tá vendo? Então, essa daqui, ó, é uma sequência, que é a sequência dos números pares, que é a sequência dos números que são múltiplos do 2, ou então expressos através dessa expressão aqui, ó. Expresso através da expressão. Pode ser representado através dessa expressão aqui, 2 que multiplica n, sendo o n qualquer número aqui natural, tá? Então, vamos supor, os números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai indo. Se eu substituir cada um dos números aqui, ó, vai dar cada uma dessas posições que aparece aqui em cima. Vou pegar mais um exemplo de sequência, tá? Ó, uma outra sequência também que vocês conhecem bastante. 0, 5, 10, 15. Quem que é o próximo? Quem é o próximo? 20, 25, 30, 25. Isso. O que está acontecendo nesse caso aqui? Múltiplo do 5. 5n. Múltiplo do 5. Isso, múltiplo do 5. A tabuada. Ou a tabuada do 5, ou ir somando de 5 em 5 para gerar o próximo número, né? Então, esses caras aqui, ó, a gente já viu no ano passado que são os múltiplos do 5, mas esse ano a gente pode simplesmente falar deles assim, ó, 5n, porque são os números que vão encaixar de 5 em 5. Então, eu vou pegar um número natural para colocar aqui, e aí eu vou multiplicando por 5 e vou gerando os números que estão ali naquela fila, tá vendo? É uma fila. Tá, tem o primeiro, o segundo e assim vai indo. Fala. Jonathan, então o n seria a sequência? Não, Isso? olha só. A sequência está aqui em cima, são os números. Isso Sim, daqui, mas o que ó, significa o n? o n seria o termo genérico que a gente vai entender da sequência, tá vendo? Essa expressão 5n geraria toda essa sequência aqui de cima, quer ver? Ó? Então, eu vou pegar só o 5n e vou explicar como que o 5n vai gerar todo mundo. Vamos começar com n igual a 0. Quando n igual a 0, que expressão que aparece aqui?
5 vezes o 0 daria 0. Ok, fomos para o primeiro número. Agora vamos lá. N igual a 1. Qual vai ser o número? 5 vezes o 1. 5 vezes 1 que dá quanto? 5. Beleza, então a gente viu que quando o n igual a 1, vai gerar o 5. O próximo aqui, ó, se o n fosse igual a 2, qual o número que ia aparecer? 5 vezes 2 que ia dar 10. Tá vendo? Então, com essa sequência aqui, ou com essa caixinha, com esse container aqui que a gente tem do 5n, a gente vai gerando todos esses números que a gente acabou de ver nessa sequência aqui, ó. Então, Tá, então 5n... Pode falar. se tu pedir numa prova, não sei o que, não sei o que Escreva lá. a expressão que gera essa sequência. Aí vocês E aí conseguem é colocar. 5n. Exatamente. Ó, vou pegar Tá, uma outra entendi. para vocês entenderem aqui ainda um pouquinho mais, tá? Vou pegar uma outra expressão. Vamos supor aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. 0. O vértice do M poderia ser outra letra? Muito bem perguntado, Arthur. Poderia. Mas normalmente, a gente vai associar n aos números naturais, tá? Não é que isso seja a regra, mas em geral isso vai acabar acontecendo, tá? Tá. Mas poderia ser qualquer outra letra. Muito bem perguntado, Arthur. Então aqui, ó, 33, 44, 55. Quem que são esses caras aqui? Múltiplo de 11? Múltiplo de 11, muito bem, ó. Então, os múltiplos do 11 que podem ser representados por que expressão que expressão algébrica? Que é isso que a gente está vendo agora aqui. Qual expressão algébrica? 11N? 11n, muito bem. Tá vendo? 11n. Opa, n, não m. Bem fácil, tá vendo? Ok. Isso foi fácil ali, porque a gente pegou só a questão dos múltiplos, né? Vou pegar uma outra sequência, então quero ver se vocês são tá fera, que a gente já viu essa sequência também no ano passado. Vamos ver aqui. Essa aqui vai quebrar um pouquinho a cabeça. 1, 4, 9, 16, 25. Qual que é o próximo número? 30? 30? Peraí. É 16 mais 25, mas eu tô com. Não sei, não consigo fazer a conta agora. 16 mais 25, será? Eu acho que não, né? Porque, ó, aqui não foi 4 mais o 9 para gerar 13. De fato, você percebeu esse padrão aqui no 9 mais o 16, dá 25, tá certo, mas isso não gera todos os números aqui dessa sequência. O que a Ana ia falar lá, Ana? É somando os números ímpares, não é? Tipo, 4. Muito bem. Ó, um jeito é somando os números ímpares, tá? Mas um outro jeito é perceber que isso daqui são números ao quadrado. Como assim números ao quadrado? 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. O próximo número seria o 6. Quanto é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado? Acho que é 36, eu não. Isso, 36. 7 ao quadrado seria quanto? 7 vezes 7? 48? 49. 49. 49. Tá vendo? Então, essa sequência aqui seria os números ao quadrado. E como é que a gente escreveria o termo genérico disso, no caso, a expressão algébrica que representa essa sequência? Os números ao quadrado. N ao quadrado. Tá vendo? Então, essa daqui seria a expressão que gera essa sequência de números aqui, tá vendo? Quando eu substituo 1, na verdade, faltou aqui um cara aqui ainda, né? O 0. Ó, 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 2. 4, né? E assim vai indo. Para começar aqui mesmo dos números naturais, teria que ter começado do 0 aqui, tá? Vou pegar uma outra sequência, diferentona agora. Essa daqui vai ser difícil. 1, 3, 5, 7, 9. Qual é o próximo número? 11? 11. E depois? 13. Tá, a gente já sacou qual é a sequência. A gente já entendeu qual é a sequência, mas
Qual é o termo que vai gerar essa expressão aqui, esses números? Ah, agora eu quero ver. A gente fez uma outra que era bem parecida com essa. Ó, cadê os pares aqui? Ó? Essa daqui é a sequência dos números pares. Ó, 2n gerou esses caras aqui. E essa sequência que eu acabei de mostrar para vocês ali, ó, dos números ímpares, ela é praticamente a mesma sequência lá dos números pares, só que ela está deslocada um pouquinho para o lado. O que aconteceu com esses números aqui? Ó? Lembra lá que a outra sequência era 0, 2, 4, 6, 8. O que aconteceu com esses números aqui para eles serem ímpar? Subindo em 2 em 2? Quase isso. Tá subindo de 2 em 2, isso é fato, mas em cada um dos números, a gente somou 1. Aquela sequência dos números pares era 2n. Só que se eu fizer só 2n, vai gerar 0, 2, 4, 6, 8. O que eu vou fazer para acertar e aparecer essa sequência que eu quero aqui? Somar 1. Caraca. Essa daqui, ó, se eu somar 1 em cada um dos números pares aqui, ó, vai gerar esses carinhas aqui. Vamos ver se é verdade. Caraca, Ó. essa foi boa. Se eu pegar e substituir aqui, ó, n igual a 0, vamos ver o que acontece, ó. 0 Arthur, teu microfone estava ligado. Não, mas deixa ele falar ali. Eu sei. É porque foi boa a conta. Foi boa, ele entendeu ali, e é isso aí mesmo. Quando a gente entende o negócio ali, dá essa emoção mesmo, é normal. Também acontece isso comigo o tempo todo. Quando eu tô aprendendo alguma coisa, eu também fico emocionado ali na hora. Olha só. Então, ali, ó, quando eu substituo o n igual a 0 aqui, ó, 0 vezes o 2 dá 0, mais 1 vai gerar o nosso primeiro número que eu tenho aqui, ó. Pronto. Vou pegar um próximo número aqui, ó. Vou pegar n igual a 1, para ver qual é que é. Quando n igual a 1, o que vai acontecer aqui? Vai ficar 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Pô, fechou. É isso aqui mesmo. Vamos pegar o próximo número aqui só para ver se está certo, tá? N igual a 2. 2 vezes o 2 dá 4, mais 1 dá o 5. Pronto. Fechou, tá vendo? Então, se eu fosse colocando aqui os próximos números naturais aqui, eu ia conseguir gerar toda essa sequência que está ali em cima. Né? Diferente, antes a gente só estava multiplicando, fazendo potência, então agora também a gente pode pensar, se eu colocar aqui mais algumas coisas aqui do lado, eu posso gerar uma outra sequência. Então, que tal, em vez de eu sair olhando quais são os números, eu olhasse para uma expressão e tentasse gerar uma sequência a partir disso? Quer ver o que eu vou fazer aqui? Ó? Fazer uma expressão super simples, tá? Vou colocar aqui, ó, uma bem parecida que a gente fez ali, com os termos 4n mais 2. E vamos ver o que essa expressão vai gerar. Que sequência é essa que vai gerar essa expressão, tá? Vamos começar, então, com números simples aqui, ó. 0. Vou colocar outro número coloridinho aqui. N igual a 1. E depois eu vou colocar N igual a 2. Vamos ver o que acontece, tá? Substituindo no primeiro ali, olha só. 0 vezes o 4 dá 0. Mais o 2 fica 2. Então, o nosso primeiro número que apareceu ali foi o 2. Beleza, vamos fazer o próximo. N igual a 1. 4 vezes o 1 vai ficar 4, mais 2, 6. Então, aqui o próximo número é 6. Beleza, vamos para o próximo número aqui, ó. N igual a 2. 2 vezes o 4 dá 8. 8 mais o 2 dá 10. Eu acho que a partir daqui eu consigo entender qual é o padrão de número. Qual seria o próximo? De 4 em 4, só que em vez de começar do 0, começou do 2, exatamente. Aí a gente vai somando de 4 em 4, começando a partir do 2. Então vai ficar 2 mais o 4, depois o próximo número mais 4, e assim vai indo. Então o próximo número aqui, ó, vai ser 14, se a gente continuasse o próximo seria 18, e assim vai indo, tá vendo? Aí o próximo 22, e aí ia continuar, e eu ia conseguir gerar todos os números a partir dessa expressão aqui, ó. Então a gente pode ter expressões que geram sequências. Olha só que legal. Então eu posso pensar que toda a expressão que a gente viu ali, aquela coisa das máquinas de números, é muito parecido com isso aqui. Na verdade, tudo se conecta. Tanto aquela máquina de números quanto isso daqui são como se fosse uma tabela gigante com vários números ali aparecendo e que eles vão estar em sequência. A ideia da sequência é um número depois do outro. E outra coisa importante, uma sequência
ela pode ser finita e pode ser infinita. Como assim infinita e infinita? Esse aqui, ó, eu conseguiria ficar gerando próximo e próximo e próximo e próximo se eu fosse pegando cada vez o n maior. Tá vendo? Quanto maior o meu n, maior vai ficar esse termo aqui dessa sequência. Se eu dissesse assim, olha, o meu n só vai de 1 até 10, o que ia acontecer? Vocês iam ter uma sequência apenas com 10 números, porque aí eu ia ter o primeiro substituir com 1, depois com 2, com 3, com 4, até chegar ao 10 e acabou. Então, uma sequência pode ser finita e pode ser infinita. Em geral, a gente vai ficar mais interessado nas sequências que são infinitas. Ou eu ainda poderia falar o seguinte, olha, escreva os 5 primeiros termos dessa sequência aqui, começando do 0. Aí vocês vão lá e escrevem 0, 6, tarará, tarará, tarará. Tá vendo? Ó, os 5 primeiros estão aqui. Se eu falasse os 3 primeiros, era só até o vermelhinho. Se eu falasse os 4 primeiros, até o 14. Tá vendo? Bem simples. É uma ideia que não é complicada, é só uma nova linguagem para fazer uma coisa que a gente já estava acostumado, tá? Então, quando ele fala de sequência, é bem essa ideia, tipo, eu tenho uma fila de números, e nesse caso aqui vai ser gerado por uma expressão, tá vendo? Aqui ele faz mais um monte de historinha para contar a mesma coisa que a gente falou aqui, ó, e ele fala dessa ideia do termo geral. Então, quando a gente fala em termo geral da sequência, é isso daqui, ó, tá vendo? Termo geral da sequência. Na outra sequência que a gente fez, qual que era o termo geral? Era esse cara aqui, ó. Esse aqui é o termo geral. Na outra sequência que a gente fez aqui, qual que é o termo geral? É esse carinha aqui. Na outra sequência, qual que é o nosso termo geral? O nosso 11n. Na outra aqui, qual que é o termo geral? Já tá feito aqui, é o 5n. Tá vendo? E aqui que a gente tem mais. Aqui já era o 5n também. Aqui tinha o 2n. Pronto, então tem vários termos gerais da sequência, tá vendo? Termo geral é essa expressão que vai gerar todos os números só a partir de uma coisa bem mais simples. Aí aqui ele faz toda a explicação aqui do quadrado. Fala. Poderia fazer tipo uma sequência com medida de casa ou alguma coisa assim? Pode. Aí o que acontece? O Arthur fez uma pergunta bacana. Nem sempre as sequências elas vão ter uma expressão que é simples. Ou uma expressão que a gente consegue reparar o padrão. É claro que as sequências que mais vão interessar para a gente estudar são aquelas que têm um padrão, porque a gente agora está olhando bastante coisas que têm padrão e buscando entender esses padrões, tá? Mas, por exemplo, se eu inventasse de fazer a sequência das cores das casas da minha rua, daria para fazer? Sim. Vamos supor eu inventasse lá, quer ver? Eu vou fazer uma coisa bem louca aqui para vocês entenderem. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Não é isso aqui. Aqui, tá, é essa aqui mesmo. Vamos supor que na minha rua tem 5 casas, tá? Vamos supor que é uma rua pequena, tem 5 casas aqui. Primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, e aqui a gente tem a quinta casa. E eu vou fazer uma sequência com as cores de cada uma dessas casas. Então, aqui na primeira casa vai ser azul, a segunda casa vai ser vermelha, aí eu tenho uma casa que é branca, uma outra casa que é branca, e depois eu tenho uma outra casa que é amarela. Isso também é uma sequência, tá? Só que é uma sequência que não é de números, é uma sequência de cores das casas da minha rua. Poderia ser isso aqui uma sequência também? Sim, poderia, desde que eu coloque de forma ordenada, tá vendo? Ó, a primeira casa tá aqui, a segunda casa tá aqui, a terceira casa tá aqui, a quarta casa tá aqui e a quinta casa tá aqui. Ó, a terceira e a quarta casa são iguais, mas elas estão em posições diferentes, por isso que eu coloquei 2 vezes, tá vendo? Isso é bem importante. Às vezes eu posso ter uma sequência que repete o mesmo número. Quer ver? Um outro exemplo de uma sequência. Eu poderia fazer o seguinte, poderia colocar, a gente está em 24 na sala, eu poderia colocar 24 espacinhos aqui no quadro e dizer, olha, Kian, escolhe um número de 1 a 10. Arthur, escolhe um número de 1 a 10. Helena, escolhe um número de 1 a 10. Pedro, escolhe um número de 1 a 10. Fabíola, escolhe um número de 1 a 10. E cada uma dessas posições, eu fosse colocando um número que vocês escolheram. E isso também seria uma sequência. Só que como essa sequência depende de cada um escolher um número, não vai ter uma regra, não vai ter não vai ter a mesma coisa que está acontecendo aqui nessas sequências que são mais fáceis da gente ter uma previsibilidade, tá vendo? Eu estou conseguindo dizer qual é o próximo número porque tem um padrão,
tem uma coisa que está sendo organizada. Quando eu peço para uma pessoa escolher um número, isso não é verdade. Tipo, aliás, não é verdade não, no sentido de não vai ter um padrão. As pessoas só vão escolher de forma aleatória, pode ser através do sentimento, pode ser porque era o número que ninguém falou, ou pode ser, porque eu gosto de tal número, porque foi o aniversário do meu cachorro nesse dia. Tem várias coisas que podem influenciar a gente a escolher uma opção de número, mas a sequência de dizer, cada um escolhe um número ali, a gente vai gerar uma sequência disso, não é uma sequência que vai ter um padrão, como está acontecendo com esses números aqui, como está acontecendo nos anteriores aqui, que eram os números ao quadrado. Para a gente é muito mais interessante estudar as sequências que têm um padrão. Por quê? Porque aí vai ter graça de tentar descobrir qual é o próximo número, né? Quando a gente tem, assim, coisas aleatórias, fica difícil da gente estar trabalhando na matemática. A matemática também trabalha com um pouco disso, mas é um pouco mais avançado. Tipo, prever eventos é uma coisa que depende, sim, de matemática, mas depende muito mais de estatística, que é uma parte específica da matemática, do que necessariamente tentar usar essas regras aqui que a gente está tentando aprender agora das sequências, tá? Então, podem ter sequências que são totalmente aleatórias, mas para a gente, o mais interessante é que a gente estuda sequências que têm padrões, porque os padrões aqui é que vão dar a graça para a gente ficar calculando, tá? Então, é o seguinte, eu falei pra caramba já, então a gente tem duas aulas hoje. Em vez da gente começar a fazer os exercícios agora e depois fazer um intervalo, eu já vou fazer um intervalinho aqui, das 10h05 até as 10h15, e das 10h15, quando vocês voltarem, a gente toca até as 11h05, fazendo exercícios aqui, corrigindo alguns da página 114. Quem quiser ficar e já começar a fazer, pode ficar, mas a gente vai fazer uma pausa agora e volta às 10h15, tá? Voltamos 10h15. Vou pausar aqui a gravação.